Imprensa livre é um dos fundamentos da democracia atual, contemporânea, né? Há quem diga que voto define democracia. Essas pessoas, obviamente, têm uma concepção muito rudimentar do que seria a democracia. A democracia construída nos últimos 200 anos, mais ou menos, ela envolve várias instituições não óbvias, não evidentes. Uma delas é a ideia de imprensa livre. E aí o segundo aspecto importante da imprensa livre é que ela não precisa ser boa, porque geralmente as pessoas ficam incomodadas com a parcialidade de um ou de outro jornal ou do conjunto de jornais, mas esse não é o critério da imprensa livre. O critério desse conceito, dessa instituição que é a imprensa livre, é que ela seja razoavelmente diversificada e, nesse sentido, livre. É mais ou menos como a livre iniciativa, né? A livre iniciativa ela só precisa ser livre. Ela costuma ser raramente, é muito difícil, porque se alguém se estabelece com uma certa posição de vantagem no mercado, ele vai tentar explorar o Estado, e aí o Estado acaba sendo capturado para criar monopólios, né? Na questão da imprensa livre, a ideia, então, também não é que ela seja perfeita, não é que ela seja boa, mas que ela seja razoavelmente livre e, sendo livre, seja razoavelmente diversa. Não interessa se esse ou aquele jornal é, digamos assim, tendencioso neste ou naquele sentido. O importante é que haja uma diversidade. Precisa ser equilibrado? Não precisa ser equilibrado. O importante é que seja diversificado, né? Então, a noção fundamental da imprensa livre é uma instituição fundamental também para a democracia e que seja livre no sentido de não é proibido ter esta ou aquela posição. Se ela puder ter isso, mesmo que seja muito desproporcional, ela vai atender às suas funções. Hoje em dia se critica muito, por exemplo, a novas mídias que entraram no espaço que antes era da mídia impressa, da mídia televisiva, de grandes meios de comunicação, como, por exemplo, grandes empresas de comunicação, que elas acabam envolvendo aquele problema que eu comentei antes, né? Geral da livre iniciativa. Um grupo que tem sucesso, ele acaba usando o Estado, às vezes, para criar uma espécie de monopólio, né? Essas mídias recentes, elas têm, então, diversificado, pulverizado e, em certo sentido, até tiraram um caráter profissional até de um curso superior, né, que havia para trabalhar como jornalista, para trabalhar como editor, né? A questão a técnica de filtrar as notícias de tal maneira que tu não espalhe barrigas, como eu acho que eles dizem, né? Que é quando tu dá um furo que, na verdade, não existiu, né? Esse tipo de erro, o jornalismo profissionalizado de grandes instituições tinha uma certa orgulho, às vezes não de todo fundamentado, de conseguir evitar, e agora com essa pulverização das fontes de notícias, de comentários, se criou o problema da questão das ditas fake news, né? Só que uma análise mais detalhada vai mostrar que isso, na verdade, são as dores do parto de uma nova forma de imprensa livre que envolve muito mais meios, né? Nessa pulverização, claro que é aquilo que antigamente se chamava de imprensa marrom, né? Fofocas ou boatos, né? Isso sempre houve também na dita imprensa livre convencional, jornais, tabloides, como eles dizem. Tabloides é um formato de jornal que, na verdade, hoje em dia, jornais sérios têm o formato tabloide. Mas a imprensa, atualmente, nos últimos 20 anos, mais ou menos, tem enfrentado essa mudança grave de não é mais impressa, as pessoas não querem, mesmo os jornais e revistas tradicionais, as pessoas preferem ver através da internet, através do celular, muitas vezes. As pessoas também começam a ter desconfiança em relação a certos veículos, ou até mesmo em relação à imprensa tradicional, ou, ao contrário, as novas mídias. Há uma polarização geral na sociedade que envolve, inclusive, esse tipo de grenal, como diríamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou fla-flu, né? Para usar uma expressão mais ampla no Brasil.
a ideia de que esse lado é o certo, esse lado é o errado, ou essa revista é tendenciosa, essa revista não é tendenciosa. Essa discussão sempre houve. Atualmente, nos últimos, como eu disse, 20 anos, mais ou menos, tem se deslocado para a questão dos influenciadores digitais, do pessoal dos jornais, das mídias eletrônicas, né, que têm sido concorrentes de grandes empresas jornalísticas, mas os próprios jornalistas, eu tenho vários amigos que são jornalistas, na função ou não, eles reclamam bastante dos próprios jornais tradicionais, revistas tradicionais, que têm investido cada vez menos em jornalistas fazendo reportagens e têm investido cada vez mais em colunistas das formações mais diversas, chamados para dar opinião, né? Essa é uma crítica engraçada, eu me controlei para não comentar no post de um amigo, porque muitos jornalistas também têm pego este caminho, até porque, de certa maneira, há uma demanda por ele. Então, o jornalista opiniático, coisa que sempre existiu, está cada vez mais explícito, né? Então, essa diferença entre o colunista de qualquer formação e o jornalista, com toda aquela questão do o que, quando, como, quem, né? Essas coisas bem objetivas, a preocupação em trazer fatos, a preocupação em checar os fatos para não passar uma notícia falsa, ou mais recentemente uma fake news, como se popularizou, essa diferença está um pouco borrada. Isso pode ser, como eu já comentei, um momento de acomodação ou de reestruturação, né? Mas é algo que os jornalistas têm reclamado. Muitas vezes no sentido de que eles perderam um emprego, inclusive, né? E os que não perderam emprego, eles próprios parece que estão se adaptando a esta concorrência com o comentarista, né? Nós dois temos uma comentarista de enorme sucesso e enorme qualidade, que é a Bruna Frascola, que, a propósito, eu não gosto que seja momentoso, mas nesta semana que passou, ela esteve aqui em Porto Alegre, de domingo até sexta-feira. Acho que hoje ela já está em Florianópolis. Mas, enfim, ela escreve... Isso não é momentoso, isso é uma efeméride. Como é que é o nome do jornal dela? Gazeta do Povo, Curitiba. Gazeta do Povo, né? Então, o que acontece? Benjamin Constant, que escreveu aquele artigo antigo, né, A Liberdade dos Modernos, em relação à liberdade dos antigos, tô certo? Benjamin Constant. Tá? Então, claro que... por que essa é importante? Então, o que ele dizia? Que a liberdade dos modernos, as democracias modernas, ocidentais, elas são muito mais livres do que era a democracia grega original, do que era o sistema romano de Senado, enfim, das liberdades que havia para os romanos. Claro que as liberdades gregas e romanas, elas eram revolucionárias para o tempo. Elas eram um fator inédito. Quer dizer, a democracia é uma invenção grega, aperfeiçoada pelos romanos, né? Isso aí não tenha nenhuma dúvida disso. De que em relação aos sistemas anteriores, que são absolutamente, não há nenhuma liberdade. Geralmente o indivíduo em si já nasce num sistema em que ele não tem nenhuma liberdade de escolha. Ele vai ficar ali, está determinado pelo chefe da tribo, já pelo Estado, já por causa do Egito, dos Incas, dos chineses, né? Onde ele vai ficar, qual é a sua posição no mundo, o que ele pode falar, e geralmente é quase nada, enfim. Então o grego-romano vai ter uma evolução, mas a nossa democracia ocidental é muito mais forte. Aí eu me lembro o seguinte, na Grécia e em Roma, você podia... ter uma visão imparcial? Não, as pessoas tinham parcialidade. Tanto é que nós temos dificuldade na história romana, porque os historiógrafos da época, os memorialistas da época romana, eles tinham esse problema, eles eram geralmente contratados por um lado para falar mal ou falar bem do outro. Então eles falavam bem do seu imperador e falavam mal do imperador anterior, se caso aquele imperador não gostasse do anterior. Então não era uma coisa assim equidistante. Você pode ter uma imprensa livre equidistante,
desassombrada, mas você pode também ter uma imprensa livre com torcida para todos os lados. Né? Então nós tivemos um caso, sendo até momentoso, um caso recente em que tinha lá um cidadão lá que tinha cometido uma atrocidade, nos Estados Unidos, atropelamento, que resultou em mortes, não precisa falar o caso. E lá pelas tantas, e o cidadão era identificado com o woke, ele próprio era um militante woke, e identificado como tipo uma vítima woke, né? E lá pelas tantas, passada uma semana do acontecimento, repercutiu bastante nos Estados Unidos, a CNN bota um Twitter com o seguinte história: faz uma semana que um carro atropelou tantas pessoas em tal lugar. Os carros não atropelam pessoas, os carros foi uma pessoa. Então isso é o extremo da torcida. Isso é o extremo da torcida. A própria CNN ela demorou a demitir o Andrew Cuomo, porque tinha, evidentemente, ultrapassado qualquer limite do jornalismo, se aproveitado de fontes jornalísticas para ajudar o irmão num escândalo enquanto governador de Nova York. Por que demorou? Porque ele é dos nossos, porque ele está do nosso lado, porque ele é progressista, porque ele é pró-woke, porque ele é gente da gente, por mais que o que ele tivesse envolvido fosse o contrário, quer dizer, fosse tudo que o woke milita contra. Mas ele pode, porque ele é dos nossos. E também essa questão de torcida, ela chegou a um ponto que então, tudo bem, vamos todo mundo ter torcida? Vamos. Eu não gosto, eu acho ruim. Eu, como jornalista, sempre procurei ser investigativo. Eu conheço jornalistas, alguns jornalistas são muito bons, são muito inteligentes, que são capazes de ir lá e desassombradamente, sem tomar partido a priori, colocar as coisas. No meu livro, História do Brasil Vira-Lata, eu procurei fazer isso. Eu procurei ler várias fontes de todas as formas. Não procurei sem viés de confirmação. Não procurei viés de confirmação. E foi lá e disse, não, isso aqui, tá? O que eu encontrei é isso. A minha investigação, o jornalismo é investigação. E até tem aquela coisa do Milor, né? Jornalismo é oposição, se não for é secos e molhados. O resto são secos e molhados. Então isso é comércio. Mas tudo bem, então tá. Vamos para a diversidade, vamos. A rede social forçou a imprensar isso também. Valorizou o articulismo e tal. Outro problema da rede social não é a rede social, é um monte de sites informativos que ficam replicando informação pura. Então, aconteceu raios e trovoadas e uma enchente lá na cidade sul de Minas. Beleza. Daqui a Folha, o Estadão dão a notícia, daqui a 5 minutos todos aqueles sites replicam essa notícia. Então você já não tem, você perde o apelo de eu contei a história, porque todo mundo reconta, então nem todo mundo vai ver no meu site, então isso não vai me render. Aí eu vou para o articulista, porque o articulista sim, eu posso cobrar para que leia o meu articulista. E as pessoas hoje estão muito guiadas pelo viés de confirmação, sempre tiveram, né? Mas agora está mais claro isso. Então, essa coisa do articulista, como se fala, o cara que escreve artigos para o jornal, colunista, ela está muito forte, né? A opinião é muito importante. Hoje, como mercadoria no mercado, porque a mídia é o mercado, tem que ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro. A gente está fazendo, tá largando aqui nossas outras coisas, está deixando de fazer outras coisas bem mais divertidas, para tentar chegar, porque isso aqui também é uma mídia, né? Nós também estamos buscando o nosso lugar ao sol. Então é natural. Agora, o que não dá para aceitar, está constando, né? É que só um lado da torcida possa falar. O que está acontecendo não vamos permitir que aquele meio receba pagamentos, não vamos permitir que ele apareça nas buscas do grande buscador, porque ele não é do lado que a gente gosta. Então, essa opinião, esse domínio ou esse cancelamento, isso é bastante perigoso, porque você... É aquela coisa que eu já disse aqui várias vezes. Você fecha a panela de pressão e tira o respiro. Uma hora as coisas acontecem. E digo mais, você, ao mesmo tempo que você diz, só esse lado pode falar, só o lado woke pode falar,
O resto nós vamos dar um jeito de que eles não tenham acesso às pessoas, tira do buscador, o cancelamento mesmo, né? Nós vamos cancelar, tira anunciante, tira isso, aquilo. Daqui a pouco as pessoas podem votar ainda. E quando elas votam, vamos ser momentoso de novo. Na Hungria, na Polônia, elas já votaram. No Chile, agora esses dias estão votando. No Brasil, elas já votaram. E elas vão continuar votando. E tomara que votem mesmo. Porque esse tipo de coisa é rasteira. Esse tipo de coisa é inadmissível. Isso é tirar toda e qualquer liberdade. Então, imprensa livre não, imprensa livre para mim não tem a ver com o fato de ela ser parcial ou imparcial. Tudo bem, isso aí. Também ninguém é imparcial totalmente, ninguém é santo, como diz João José Reis, né? Que eu gosto de repetir sempre. Ele diz, em história ninguém é santo e na investigação ninguém é santo, na reportagem ninguém é santo. Embora tenha pessoas bastante desassombradas. Agora, até aí tudo bem. Diversidade, né? Que floresçam todas as flores, como dizia Mao Tse Tung na Revolução Cultural. Floresça as flores para ele poder cortar as que ele queria. Mas tudo bem que floresçam todas as flores, mas não para cortar as flores. Então, essa tática me parece um pouco Mao Tse Tung. Vamos deixar livre, que aí a gente cancela, aí a gente acaba com a vida daquela pessoa, acaba com a possibilidade dela se comunicar. Isso é muito grave. Isso é tampar a panela de pressão. Claro, o próximo objetivo deles deve ser evitar que as pessoas votem. Mas, por enquanto, eles não conseguiram isso. Então, há uma dicotomia. Hoje há uma tensão aí. Tomara que as pessoas votem em pessoas que sejam absolutamente contrárias a isso. Porque isso é uma rasteira. Isso é um jogo sujo. É um jogo de quem quer ser totalitário. Vou entrar também em detalhes, né? Um exemplo do problema do jornalismo é a filtragem que se espera que ela faça. Então, por exemplo, durante a época do Franklin Delano Roosevelt, ele nunca aparecia em cadeira de rodas, né? Então, havia uma filtragem da grande imprensa, apesar de ser diversa, né? Nem tabloide publicava isso. Na época do presidente Kennedy, havia uma série de suspeitas de envolvimento com isso, com aquilo, ou com essa ou aquela pessoa, né? Mas também não se comentava. Então, eu quero comentar um fato que eu li ontem, ou ontem, né? Escrito por um jornalista no Facebook, né? E ele comentou o caso da morte, digamos assim, deliberada por si próprio, por parte de Pedro Nava, né? Isso aconteceu já faz um certo tempo, acho que foi na década de 80, de 90, não tenho certeza. Pedro Nava era um grande memorialista, estava ali na faixa dos 80 anos, ou exatamente com 80 anos. E aí o que se sabe é que a esposa dele disse, tem uma voz masculina que não se identificou querendo falar contigo. Aí ele teria atendido, ficou quieto, ouviu, e aí comentou com a esposa, nunca ouvi nada tão obsceno, né? E foi caminhar, né? E aí tomou lá a sua decisão final. Isso chegou, então, às reportagens, né? E uma delas, que houve a narrativa desse texto no Facebook, que é, então, uma nova mídia, às vezes até mesmo jornalística, comentando um fato do passado, mas é interessante sobre a filtragem que ocorre através dos grandes meios, né? Esse tipo de fato, por si só, já sofre geralmente uma certa filtragem para evitar fenômenos como o do jovem Werther, né? Mas esse caso em particular envolvia questões, por exemplo, por que ele tomou essa decisão aos 80 anos? Eu até brinco, esse tipo de razão aos 80 anos é um pouco de vanglória, né? A pessoa acha que é muito importante dar um assento para essa sua atividade persistente. Mas, no caso, então, chegou na redação, não me lembro mais de qual jornal, o editor-chefe era o Zuenir Ventura. Quem trouxe a notícia e os seus desdobramentos teria sido o Arthur Chechel, né?
O Ziraldo estava lá e viu a discussão. O Ziraldo não participava dessa parte, estava ali só para visitar os amigos, né? Mas estava ali na hora que houve essa discussão. O Chechel dizendo que tinha que publicar, o Zuenir Ventura dizendo que não ia publicar, o Ziraldo tomando partido do Chechel, embora ele fosse amigo da família dos Nava, e ele, até um argumento que utilizou era: por que o Ziraldo pode saber, né? E os outros leitores do nosso jornal não poderão saber, né? Que direito temos nós de fazer essa filtragem, né? Mas o fato é que na época não foi comentado. Hoje em dia já tem livro sobre isso, né? Mas entrando em detalhes, o que teria acontecido. Mas a questão da filtragem, ela é uma questão que faz parte da imprensa livre. O fato dela ser diversa permite que, enfim, não haja um consenso, dificilmente haverá um consenso como esse que eu comentei antes, né, da cadeira de rodas do Franklin Delano Roosevelt, ou dos casos amorosos do Kennedy, não me lembro mais o nome dele. Esses casos envolveram grandes consensos. Hoje em dia, o que a gente vê nos últimos 40 anos é o contrário, né? É a exploração de qualquer escândalo, né? Então, desde o caso Clinton, né? Isso ficou muito evidente. Havia toda uma brincadeira de que os democratas não conseguiam emplacar um presidente porque sempre tinha um escândalo envolvendo eles, e os republicanos eram mais chatos, e por isso era mais fácil para eles irem incólumes, né? Mas, enfim, há várias candidaturas que foram retiradas, e, na verdade, nos últimos tempos, há até um esforço de mostrar os podres, digamos assim, nesse sentido, então, hipócritas republicanos. Mas, como tu bem comentaste, a hipocrisia não é monopólio de nenhuma posição política. Na verdade, é muito bem distribuída, como a inteligência ou a burrice, naqueles argumentos engraçados, seja de Descartes ou seja de Hobbes, né, que dizem que todo mundo é esperto, porque todo mundo se acha mais esperto que os outros, então nada é mais bem distribuído do que a esperteza e a inteligência. Mas eu queria concluir, então, observando que nesses casos mais recentes nós temos essa polarização. Não é que não haja publicação. Ela é publicada, algumas coisas só por uma parte da empresa, outra coisa só por outra parte da empresa. Eu até prefiro fazer um paralelo, né, daquele rapaz branco que na época era menor de idade e que teria se defendido, né? Então, esse fato foi noticiado da seguinte maneira: homem branco matou 3 ativistas de tal questão woke, vamos dizer assim, né? E supostamente de certa etnia, que não era o caso, né? Aqui no Brasil foi dito expressamente: matou 3 pessoas de tal etnia, que é falso, né? Então, se marcou muito a identidade da pessoa que teria sido envolvida. No caso do atropelamento, né, dos atropelamentos, foi uma van, uma SUV, aliás, que atropelou várias pessoas. Ou seja, houve uma radical omissão sobre quem estava dirigindo, quais eram as suas características, os seus antecedentes, o que ele tinha escrito nas redes sociais pouco antes, né? Esse tipo de digamos assim, contraste, ele é bastante chocante, mas eu que vejo muita notícia através de televisões, né, eu vejo no YouTube, né? Eu vejo a CNN, né, fez esse encobrimento, né? Já a Fox, por exemplo, não. A Fox ela usou as palavras adequadas, os termos explicitou, usou a imagem, né, mostrou quem era. A imagem também do caso da van, né? Houve apresentação pela imprensa de fotos do suspeito, tecnicamente suspeito. Só que se brincou que houve uma alteração, digamos assim, das cores ou contrastes, em certo sentido, tentando alterar a realidade. Esse fenômeno, ele ocorre para os dois lados, com toda certeza, né?
até se questiona que talvez haja um esforço de compensar, certo tipo de notícia foi muito enfatizado, com certo viés, então agora ele vai corrigir, só que desse jeito a gente fica sempre fora de um ponto de equilíbrio, e isso é um equilíbrio dinâmico. Como eu disse, esse problema não é de agora, esse problema agora se agudizou pela questão da polarização, mas é um equilíbrio dinâmico, sempre tenso, né? Aqui no Brasil a gente se diz, sei lá, o Estadão é de direita. Hoje em dia não existe mais isso, né? A Folha é de esquerda. Se existiu isso em algum momento, hoje em dia houve uma convergência, como diz Bruna Frascola, calcada no departamento de RH. Você diz que dos dois lados eu discordo. Eu sou de direita, eu acho uma avaliação neutra, eu acho que a Fox é mais informativa do que as mídias woke, como CNN, New York Times, Washington Post e companhia. Eu acho a Fox muito mais informativa. Eu acho que a Fox vê os dois lados, analisa os dois lados, inclusive tem debates na Fox sobre a maneira de pensar da esquerda. Tudo certo, em que se expõe essa coisa. Então, eu acho que o nosso lado está bem mais tranquilo em relação a isso. Quanto ao Zuenir Ventura, eu conheço pessoalmente, e é uma pessoa extremamente, me parece uma pessoa correta, e fez o certo. Eu estou com ele porque esse tipo de coisa realmente não se noticia. Você falou que na imprensa americana antiga não se noticiava os casos de determinado presidente. Depois isso virou, os tabloides ingleses influenciaram nisso, a imprensa americana foi para cima. E o próprio caso que eu citei do Cuomo é relacionado a isso, só que agora chamam isso de crime, né? Você ter um caso, agora é crime porque envolve, mas a pessoa tinha mais condições e tal, o governador não pode e tal. Hoje a coisa nos Estados Unidos está policiamento woke sobre a vida pessoal está uma coisa absurda, realmente é um absurdo. Mas no Brasil o caldo de cultura é outro. O Brasil sempre se respeitou isso, né? De modo geral, não envolvendo dinheiro público. Aí teve aquele senador lá que apareceu, que ele tinha um filho com a jornalista e coisa e tal. Bom, primeiro que ela resolveu ganhar dinheiro com isso, tá? E alardear os quatro ventos, beleza. E segundo, que envolvia dinheiro público, é diferente, é que nem aquele presidente do Banco do Brasil, que também teve um caso com uma pessoa que fazia questão de alardear seus casos. Aí é outra história. Se a pessoa quer exposição, quer exposição. Agora, se a pessoa não quer exposição, eu acredito que a vida pessoal de quem não quer exposição, embora você tenha uma vida pública, eu, como jornalista, não condeno quem noticia. Acho que as pessoas podem ter a lógica que o Ziraldo teve. Tá? Eu não vou condenar isso, mas eu não faria. Eu acho que há outras prioridades na informação do que ficar vasculhando a vida pessoal, quer que seja. Agora, claro, depois o cara já foi, tá? Carlos Drummond de Andrade, já nos deixou faz tempo. Então a gente pode contar um pouco dos casos dele, certo? O Niemeyer, a mesma coisa. Então tá tudo certo. Agora, o fundamental é isso, então, só para concluir, que eu acho que está tendo... existe uma ideia totalitária, woke, como o Bruno falou, departamento de RH, mas é o woke. Ela fala, isso. De que vamos cancelar todo o resto. Quem não pensar como a gente tem que ser podado de todas as formas. Eu voto contra isso o tempo todo. Eu não quero saber. As pessoas me querem censurar. As pessoas, mas por que você vota assim? Eu voto porque isso aí é a coisa mais absurda, mais horrível que pode haver. É você censurar. Eu sou muito contra a censura. É isso. Eu vou ter que discordar que essa seja a coisa mais horrível, né? Vamos. Tá. Mais horrível. Não, mas das ameaças, assim, que estão num patamar de realização, né? Tá. Mas eu posso concordar contigo que o efeito social pode dar margem para coisas muito graves. E eu não sei se eu discordo de ti em relação a um lado ser mais representado ou não. O fato é que a direita, a nossa posição, a minha posição, a tua posição, ela é mais representada hoje em dia pelas mídias ditas independentes. Até a expressão ela é por si só preocupante. Não, eu sei disso. Se elas são independentes,
as outras são dependentes, né? Se brinca que no Brasil a mídia é muito chapa branca, ou seja, ela é muito ligada ao governo, ela depende do governo, até tem o problema precisa haver uma regulamentação da mídia, claro que precisa, né? O problema sempre é qual e em que sentido, né? A nossa imprensa grande, estruturada, tradicional, ela já é muito chapa branca, ela é muito dependente do Estado. Claro que ela depende do Estado e ela pode ser francamente contrária ao governante, né? Mas há uma, digamos assim, uma preocupante homogeneização, né? Então, se brinca que um determinado jornal é de direita, outro é de esquerda, e isso é verdade. Mas, nessa questão woke, especificamente, houve uma grande homogeneização dos grandes meios jornalísticos, que eles têm medo do cancelamento, né? Quem tem enfrentado essa censura, entre aspas, tem sido a imprensa ou a mídia independente, né? Não, mas dentro da mídia tradicional, a Fox nos Estados Unidos, a Gazeta do Povo no Brasil e a Jovem Pan no Brasil tem que enfrentar. Que depende das grandes empresas de comunicação, das grandes techs, né? E essas empresas têm feito censuras, como tu chamasse atenção. Recentemente, até uma tentou migrar para um meio digital, outro, né, para poder se expressar, e houve um cerceamento. Não vão poder usar os nossos servidores, acho, da Amazon, né? Então, esse tipo de problema, ele ocorre, mas, claro, não tem conseguido evitar. E aí, pelaquela minha lógica do início do meu comentário, de que o importante não é que seja bom, não precisa ser equilibrado, mas que seja diverso, eu diria que nós temos imprensa livre, e esse é um grande valor ocidental. Há riscos, mas eu não tenho visto um sucesso definitivo, embora, claro, possam matar no cansaço. Estamos aí para ver se vamos morrer queimados ou não.